Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Gildo Feitosa. Bom, então, sucessão florestal ao longo de uma cronossequência de 36 anos, após impactos de fogo no Parque Nacional do Jaú. Bom, então, falando um pouco mais específico das florestas alagáveis, né, principalmente do Igapó. Então, o Igapó, ele apresenta um microclima mais seco quando ele passa por eventos de seca ou quando não está, né, alagado, né, ele vai secando aquele acúmulo de biomassa junto com a característica da estrutura da floresta, que são aquelas raízes mais, num perfil mais superior ali em relação ao solo, e isso acaba tornando essas florestas um ambiente um pouco mais propício para eventos, né, de fogo, né? E essa característica acaba tornando, então, essa floresta bem mais vulnerável e passando por um evento de fogo, às vezes por um único evento de fogo, cerca de 80% a 90% dessa floresta pode vir a queimar, né, passando por esse período. Então, o que a gente consegue observar com base nesses dados é que as florestas de igapó, elas não são adaptadas, né, a eventos como incêndios, né, ou fogo. Bom, esse mapa a gente já conhece, então mostrando ali a área do Parque Nacional do Jaú. Então, a nossa ideia na verdade, isso aqui faz parte do segundo capítulo, né, do meu projeto de doutorado, que então é analisar e modelar ao longo de uma de mais de 35 anos a composição florística, diversidade, regeneração e estoques de biomassa em função da idade e do estágio sucessional. Bom, então, o delineamento amostral, a gente implementou nos anos de 2019 e 2021, o lá é o nosso modelo aqui das fotos, 52 parcelas, né, de 25 por 25, sendo 32 parcelas em 2019 e 20 parcelas em 2021. Então, esses eventos, né, a gente conseguiu caracterizar em 9 distúrbios, né, durante esse período, e eles pegaram o estágio mais baixo, né, a vegetação mais baixa das florestas, porque justamente foi o local onde mais houve esses incêndios, né, com base no trabalho realizado por Tayane, por Carvalho, a Tayane Carvalho, em 2019, no mestrado, que gerou a publicação de Carvalho e seus colaboradores em 2021. Bom, a gente realizou também coletas de solo, e aí o que acontece? A gente, então, para tentar criar essa cronossequência ao longo dos 36 anos, a gente foi em regiões que tinham 4 anos de fogo, 9, 11, 16, 20, 22, 24, 27 e 36. E aqui a quantidade de parcelas que a gente inventariou em cada um desses ambientes, tá? Então, estão distribuídos aqui tanto no Rio Jaú quanto no Rio Unini, né? Então, ficou dentro do Parque Nacional do Jaú e também com a reserva da Resex Unini. E aqui, dentre as 52 parcelas que a gente acabou inventariando, nós utilizamos 47 parcelas, né, que elas compreendem 2,94 hectares, né, quase 3 hectares. Encontramos 3.888 indivíduos, 77 espécies, 50 gêneros e 29 famílias. Dentre essas, né, a mábia nítida foi a mais abundante aí, né, dentre essas espécies durante todo os 36 anos. Bom, e aqui, o que a gente consegue visualizar? Então, esse NMDS, ele mostra um pouco ele tenta diferenciar aí, com base na composição florística, né, em cada um dos anos que foram inventariados, ele mostra, tem um agrupamento aqui entre os anos finais e uma diferenciação entre os outros anos. O primeiro eixo do NMDS foi realizado uma regressão que mostra ali um R quadrado de 66%, que mostra que há uma diferenciação na composição florística, né, ao longo do tempo, ao longo desses 36 anos. E aqui a gente consegue visualizar essa diferenciação na composição. A gente viu a mábia nítida ali, ela está aqui embaixo, ela ocorre nas parcelas iniciais, mas ela acaba não aparecendo nos estágios finais, e há uma sucessão mostrando outras espécies, né, que vão aparecendo ao longo do tempo. E aqui a gente fez algumas regressões simples com base na riqueza de espécie, na diversidade alfa de na abundância de espécies e na biomassa ao longo do tempo. Então a gente mostra que consegue visualizar que tem uma
uma relação positiva, né? Então, quanto mais o tempo vai passando, vai aumentando a diversidade de espécies, vai aumentando a abundância de espécies e também o aumento da biomassa, né? Ou seja, então há realmente, sim, um aumento da diversidade, né, ao longo do tempo, que a gente consegue observar, mesmo num tempo relativamente recente, falando de florestas de igapó. Então, foi realizada uma PCA, né, mostrando mais relacionada com a coleta de solo, então a gente consegue observar aqui que cada um desses pontos aqui relacionado com um dos pontos pequenos, eles são relacionados às parcelas em si. Esses pontos um pouco maiores, eles mostram a tendência dessas parcelas relacionadas às variáveis, né? Então aqui, né, argila, alumínio, e aqui essas três são mais relacionadas ao que a gente considerou como diversidade, as outras são relacionadas à granulometria do solo. E aqui a gente fez uma regressão simples com os dois eixos da PCA, né, mostrando o primeiro eixo aí, os anos após o evento de incêndio, essa correlação positiva, mas não muito significativa em relação ao agrupamento aí, tanto da atividade quanto do solo. Bom, e aqui, né, nós realizamos uma comparação dos nossos resultados, né, com base no que a gente visualizou. Então, aqui a gente tem a abundância de espécies, diversidade alfa de Fischer, biomassa e a riqueza de espécies. O que a gente está vendo aqui em azul são várzea e o gráfico vermelho, a linha vermelha, na verdade, é o igapó. Então, aqui nos anos iniciais, a gente vê uma tendência, né, meio baixa, mas ainda tem um aumento ao longo do tempo, diferente do que ocorre na várzea, que ela tem um aumento muito grande, né, principalmente duas espécies, né, tem um número de indivíduos muito alto, depois vai diminuindo ao longo do tempo. Mas o que a gente consegue observar, tanto nas comparações, é que há um aumento, sim, significativo ao longo do tempo para os igapós. E aqui são algumas comparações que a gente realizou em relação à riqueza de espécies, à abundância, à biomassa, né, com relação à área e também ao tamanho do diâmetro. Para essas parcelas, a gente inventariou árvores com DAP de 5 ou igual a 5 até o que existia dentro do quadrado de 25 por 25. Mas para essa comparação, a gente utilizou somente o DAP superior ou igual a 10. E, bom, tem alguns trabalhos que comentam a diferença entre, ou a variação que ocorre ao longo do tempo com base na densidade da madeira. Então, aqui a gente realizou, né, foram coletados em campo também, isso aqui foi parte coletada em campo e parte utilizado no banco de dados do Mauá. Então, aqui mostra uma variação, né, todos esses pontos aqui são os indivíduos de cada uma das áreas, e aqui a gente vê uma variação na média da densidade da madeira ao longo do tempo. E a gente sabe que a densidade da madeira tem uma relação direta com a quantidade ou no cálculo de biomassa ao longo do período. E aqui, para a gente visualizar essas imagens recentes agora que o Nicolai tirou, então aqui na figura A a gente tem uma requeima que ocorreu esse período, e aqui na F a gente tem uma área que nunca pegou fogo. Então, ao meio do período que a gente tem, mostrando bem os estágios, como que acontece essa sucessão ao longo do tempo. Bom, então, é isso.